Abrimos o nosso programa de hoje, desejando a todos um excelente dia ou excelente noite, conforme o caso. Vai e não peques mais, recomendou Jesus em um dos momentos mais dramáticos descritos no Evangelho. Ou seja, quando ele é apresentado à mulher adúltera e ele é instado pela turba a condená-la, Jesus questiona o direito moral de qualquer um deles para fazer isso. Atualmente, diante dos ensinamentos espíritas, sabemos que o significado das palavras do Mestre àquela mulher é muito mais profundo. Não repetir o erro é cessar de infringir a lei pelo desvio da conduta do bem e, por consequência, deixar de acionar a lei de causa e efeito contra si mesmo. Não pecar mais ou interromper o ciclo de equívocos implica em não plantar sementes ruins que obrigatoriamente depois você terá que colher. Esse é o nosso assunto do Tema Livre, que começa a partir de agora. Prezadíssimos amigos, estamos iniciando o nosso Tema Livre de hoje e nós optamos por discutir aqui, tentar debater um pouquinho melhor o tema Vai e não peques mais. Palavras de Jesus, aquela mulher que supostamente tinha sido apanhada em adultério e que foi execrada por todos os presentes, e esses presentes exigiam, de certa forma, apresentar essa mulher a Jesus e exigiam que ele a condenasse. E ao contrário do que seria de se esperar, porque realmente era considerado à época uma falta muito grave, uma falta moral muito séria, Jesus não a condenou e desafiou os presentes, dizendo que aquele que estivesse sem pecado que atirasse a primeira pedra. Eu coloquei na abertura que é um dos temas mais dramáticos, ao meu ver, dos evangelhos, né? Então eu vou começar aqui com a Andréia, depois a gente passa a palavra para a Rose. Há vários aspectos do ponto de vista, somente eu coloquei ali, Andréia, o conhecimento espírita, a gente sai dessa superfície, dessa análise mais rasa de que o adultério e tal, a gente vê um significado mais profundo no sentido de ação e reação da lei de causa e efeito que é colocado em prática e não só nesse tipo de erro, de equívoco, né? Mas praticamente todos. É claro que existem aqueles mais graves e os menos graves. A gente até nós estamos brincando aqui, dizendo um ou outro que não consegue, promete não pecar e peca de novo. A gente realmente, nós estamos num mundo de aprendizados, nós somos ainda bastante imperfeitos, sujeitos a essas quedas, né, de levanta, cai, levanta, e assim a gente vai tentando se equilibrar e não errar mais, porque isso é uma questão até de inteligência. Pensando-se no bem-estar futuro, nós devemos aprender a nos precaver contra essas quedas morais, mas estamos, obviamente, falando, Andréia, das coisas mais graves, né? Não é daquelas coisas do cotidiano, evidentemente. Como é que você abordaria inicialmente esse tema? Olha, primeiro a gente precisa entender, né, ou valorizar essa pedagogia crística, que numa frase dá para escrever um livro, né? A gente poderia falar disso em muitos outros programas, né? Vá e não peques mais. Aqui é uma lição que o Cristo traz para a gente tentar entender que o que fizemos de errado, o que passou, passou. Fica no passado, né? A gente não pode, numa vida que estamos aprendendo e cometeremos ainda muitos erros, ficar preso em coisas do passado, em erros do passado. Então a pedagogia crística traz esse ensinamento tão valioso. Quando nós olharmos para cada erro e tentarmos aprender com o erro, esse erro não vira trauma. Ele não traz problemas, ele não traz dificuldades excessivas. Traz a dificuldade, como o seu Wilson falou, da lei de causa e efeito. Se a gente cometer um erro,
nós haveremos de arcar com essas consequências desse erro, tanto o que esse erro causou para nós próprios, quanto o que causou para os outros. Mas quando a gente olha para um evento, né, um erro grave, um crime, por exemplo, que alguém tenha cometido, uma falta muito grave que tenha feito com alguém, ou que tenha deixado de ajudar alguém, de auxiliar, e a pessoa começar a se culpar por isso e não partir para a reparação, a culpa só vai trazer adoecimento. Ela não vai conseguir lidar com a situação de uma maneira melhor porque ela se sente culpada, a não ser que ela repare esse erro. Então, quando eu deixo de fazer aquilo que eu estou vendo que foi um erro, eu estou seguindo a pedagogia do Cristo, né? Então, eu estou aprendendo com aquilo, eu estou melhorando, eu estou, ok, eu entendi a lição. Agora, eu vou continuar sem provocar ou cair novamente em tentação e praticar novamente esse erro, se for possível. Porque como a gente mesmo falava antes, a gente cai novamente, até que a gente esteja com essa lição consolidada. Então, em todos os aspectos, não olhar para o passado, entender que erramos, aprender a ser humilde e tentar novamente, procurando não errar, solicitar ajuda quando necessário para que o erro não ocorra e não se culpabilizar. A culpa pode ser tema de outro programa, né? Mas ela é necessária sim, mas se eu não partir para a reparação, ela só adoece. Então, a meu ver, me parece que é por esse caminho, né? Tomara que esteja acertando, não esteja caindo em pecado. Rose, como a Andréa colocou ali no início da fala dela, existem vários aspectos, várias lições que podem ser depreendidas aí dessa lição, né? Qual o aspecto que te chama mais atenção? Acima de tudo, ausência de julgamento, de condenação. Nós estamos num processo evolutivo em que primitivos, simples, ignorantes, vamos adquirindo experiências, caindo, errando, aprendendo, adquirindo habilidades, nos instrumentalizando para uma vida superior. Esse processo leva milhares de anos. Temos que ter, por um lado, consciente, já comprometimento, né, com o bem, mas temos que ter paciência nesse processo evolutivo. O que me chama a atenção na lição de Jesus é que ele e os espíritos superiores em geral não condenam, nem julgam, porque para julgar é preciso não conhecer todos os fatos, não ter participado da experiência. Você tem relato de um, relato de outro e julga, é isso que o juiz faz. Quando há um conhecimento, um entendimento profundo, uma empatia com a situação, o que nós notamos? Ausência de julgamento, ausência de condenação, compreensão do processo humano de busca da felicidade, às vezes equivocada, que traz um comprometimento momentâneo com as falhas, com os equívocos que vão precisar ser reparados. A nossa responsabilidade individual ante a agressão ao direito alheio é indissociável do nosso processo de crescimento. Somos responsáveis pelas atitudes, pela conduta, pelos compromissos e principalmente quando ferimos alguém. Mas esse processo de responsabilização, ele é um processo proativo, em que buscamos e devemos crescer, superar a falha e aprender com ela. Em Jesus a gente nota o amor incondicional da esfera superior, que entende, que compreende, que acolhe, que não deseja que a pessoa se demore na falha, no equívoco, porque vai lhe trazer consequências de reparação que às vezes são dolorosas para a própria pessoa que se comprometeu. Mas, acima de tudo, a certeza naquele espírito que acolheu a mulher em equívoco, a certeza de que ela era um espírito destinado à luz, à perfeição, que assumindo o seu processo de crescimento não erraria mais, mas que enquanto estivesse aprendendo cairia muitas vezes, sendo cada vez acolhida, ele apontado de novo o caminho da correção, da dignidade, da busca da reparação. Os espíritos superiores são amor.
E amor não condena, aponta o caminho correto e sustenta nas lutas da renovação e do soerguimento. Em outra passagem, em outro momento, Jesus exorta: não julgueis para não seres julgados. Para nós, humanos, nós no estágio que nos encontramos, a imensa maioria, 99,99% dos que estão encarnados na face da Terra hoje, é muito difícil, né, a gente ter essa visão de compreensão, de tolerância para com as falhas alheias, mesmo aqueles que reconhecem as suas próprias fraquezas. Imagine aqueles que estavam ali condenando aquela mulher, que eles simplesmente apontaram o dedo em riste para ela, porque ela havia sido apanhada em flagrante, sei lá, e para eles queriam ver o circo pegar fogo. Mas os espíritos Emmanuel e outros, a Joana de Ângeles, eu acho, entre outros, eles dizem o seguinte: para eles, esses espíritos superiores, Jesus é o maior de todos que passou por aqui, os erros nossos é como se fosse um adulto, um professor universitário vendo uma criança cometer um erro de grafia ou uma travessura qualquer dentro de casa. Então eles não têm esse olhar de julgamento, esse olhar de condenação. Eles praticamente não dão bola para isso, porque eles sabem que faz parte do nosso aprendizado. São coisas, embora muitas vezes de gravidade, que ferem os interesses de outras pessoas gravemente, a sua intimidade causa sofrimento e tudo, ainda assim, perante o tempo, que é a eternidade, e diante do estágio que cada um de nós se encontra, aquilo ali não deixa de certa forma, de passar de travessuras transitórias, que a gente vai aprendendo e vai assumindo, né, uma postura mais madura, mais consciente e se assenhoreando do próprio destino para não sofrer as consequências, né? A responsabilidade também que a gente precisa ter, né, de cada ato que a gente tem, mas infelizmente existe uma coisa que é bem falada na psicologia, que é insight sobre si mesmo, que na verdade, virando e mexendo, é o conheça-te a ti mesmo. Então nós gastamos muita energia falando coisas ou pensando, julgando sobre o outro. E nós gastamos muito pouca energia fazendo o mesmo caminho de nos olharmos, né? Então, Jesus também falou sobre isso, né? Na mesma medida que você medir, você será medido, né? Olhe para a trave do seu olho e não fique colocando atenção no cisco do olho do seu irmão, de alguém que está longe de ti, né? Então, quando a gente gasta energia, quando nós gastamos tempo para fazer esse processo da autoconscientização, da interiorização, que o Gustav Jung chamou de individuação, a gente vai ter mais coisas para se preocupar. Nesse sentido, a gente julgaria menos o outro. Então, existe uma lição bem importante aqui também, que é: se você cometeu erro, então você não pode julgar essa pessoa, né? Ele diz: atire a primeira pedra aquele que esteja sem nenhum erro ou nenhum pecado. Aí todos foram saindo. Se você cuidar da sua vida, do seu processo de interiorização, da sua individuação, do seu autoconhecimento, de olhar para dentro, você não terá tempo de olhar o erro do outro. Então você será mais indulgente. E essa é a ideia. Então a gente precisa aprender aos poucos com isso. Com certeza. A gente, na teoria, são 2000 anos, né? Estamos tentando. O problema é interiorizar esses conceitos, essas práticas. Né? A gente vê muito em núcleos religiosos, e o Centro Espírita não é exceção, infelizmente, né? A quantidade de reparos que se faz sobre a conduta alheia. Isso, no mínimo, é não seguir o exemplo de Jesus. É falhar com Deus, consigo mesmo, com o seu equilíbrio, a sua necessidade de harmonia perante a vida, porque você desperdiça tempo com energia ruim, né?
E, ao mesmo tempo, em certo sentido, é uma ignorância, porque estamos desconhecendo o processo evolutivo alheio, apontando os erros, exceto quando é nossa responsabilidade, né, impedir a perseguição a uma pessoa mais fraca, né, deixar que uma calúnia se espalhe, aí temos o dever de agir. Mas, fora isso, entender o processo alheio e buscar a nossa própria harmonia com o bem, tendo certeza que Deus não perdoa, porque se Ele perdoasse seria injusto. Ele dá a todos a chance de crescer, de superar, de aprender. Mas, por outro lado, é uma afronta à lei de Deus, né? A bondade e o amor divinos. Nós perdermos tempo com a culpa em vez de reparação do erro e trabalho de renovação. Se nos lembrarmos disso, vamos estar empenhados em nosso próprio processo, né, de entendimento, acolhimento e crescimento pessoal. Isso é muito bonito. Eu acho que fica aí para nossa reflexão, porque o estudo das passagens da vida de Jesus, né, as lições dele, não só os exemplos pessoais, mas aquilo que ele... Porque geralmente o que ele colocou em teoria, ele colocava em prática também. E, diferentemente, nós estamos acabando de colocar isso aí, né? Fala-se uma coisa e se faz outra. Mas é importante que a gente tenha essa visão um pouquinho mais profunda desses ensinamentos, porque se você passa correndo naquela leitura, a gente vai se restringir àquela lição básica que está implícita ali. Mas quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente vai ver a repercussão que isso tem ao longo dos milênios, né? E o quanto a gente ainda está devendo nesse aspecto, devendo para Deus, não. Eu, como falei há pouco, Deus não se incomoda com isso. Deus quer ver a nossa felicidade, mas Deus entende que as nossas limitações, que são momentâneas, são transitórias, cabe a nós apressar o nosso desenvolvimento, o nosso progresso espiritual, para nos libertarmos de uma série de coisas que muitas vezes nos acomete, nos afasta do bem e da felicidade. Abraço a todos. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. O que sabemos a respeito das colônias espirituais? É um dos assuntos desta edição do jornal Comunicação Espírita, que traz no seu editorial as perigosas infiltrações no movimento espírita e ainda a coincidência para o espírita da ética com a moral. E em conexões e reflexões de A a Z, ciúme, cobrança, curiosidade, disciplina e desilusão. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Voltando aqui então para a programação de hoje, com o quadro Reflexões de A a Z, eu e Rose vamos falar sobre 2 temas importantes, que também abre para muitas reflexões, que é origem e opinião. Rose, o que a gente pode entender sobre origem? Bom, quando nós pensamos em origem, né, eu, pelo menos egoisticamente, né, penso na minha própria. Da onde eu surgi, né, como surgiu o espírito, aonde se originou a vida? São várias questões possíveis. Se nós pensarmos daquilo de que o Livro dos Espíritos mais trata sobre a origem, ele trata mais da origem do princípio material, do princípio espiritual. O princípio material ele desenvolve mais na gênese alguma coisa. Mas o princípio espiritual é desenvolvido já, quanto à sua origem, com muita profundidade em alguns trechos do Livro dos Espíritos. Por exemplo, na questão 540 do Livro dos Espíritos, falando sobre um tema correlato, os Espíritos dizem que tudo se encadeia da natureza,
na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Na Gênese, também falando sobre o tema, um dos espíritos diz que nas esferas inferiores ou primitivas da vida, o princípio espiritual vai adquirindo as suas características e preparando a sua individuação. Kardec esclarece também que o princípio espiritual e o princípio material podem ter até uma origem comum, mas de que no momento não há como estabelecer realmente as origens do princípio espiritual e material de forma comum, porque nós pouco sabemos sobre a origem deles. Sabemos que Deus os criou e os vemos de forma separada. O que nós temos a respeito do assunto, não é? Nós sabemos que o princípio espiritual, segundo os espíritos, se originou desde as formas mais primitivas, se manifestou na Terra, mesmo nas formas mais primitivas de vida. Um jesuíta francês chamado Pierre Chardin, um gênio, admiro demais o trabalho dele, né? Sofreu a pena de ficar em silêncio por décadas sem publicar nada pela igreja na época, depois de morto foi reabilitado. Ele dizia que até nos cristais se pode notar alguma influência de uma espécie de psiquismo inconsciente, orientando a formação, né, de corpos. Então, o que nós temos realmente no Livro dos Espíritos? Que o princípio espiritual se desenvolve nas formas mais simples de vida e vai adquirindo as suas características individuais. Não é que ele é um todo amorfo, princípio misturado. É que aos poucos ele vai adquirindo as experiências através das espécies em que ele reencarna e adquirindo as suas características pessoais. No mineral, ele sofreria ou aprenderia o poder da atração. Em forma coletiva, provavelmente. No vegetal, provavelmente de forma atuando em coletividades ainda, ele adquire a sensação, a capacidade de buscar o impulso. No animal, ele desenvolve o instinto. E no homem, ele já desenvolveria a razão. Então, em cada etapa evolutiva, esse princípio espiritual não recebe pronto e de graça as suas aquisições intelectuais, emocionais, afetivas, né? As suas características pessoais. Ele é criado num todo, igual aos outros, e aos poucos adquire as suas características de acordo com as experiências que vai vivendo. No seu processo evolutivo ainda, ligado às plantas, ligado aos animais, ele sofre a interferência do processo evolutivo através da ação das leis naturais, do meio ambiente, de fora para dentro. Quando atinge a esfera humana, esse processo se inverte e ele tem já aos poucos a capacidade de promover, de autoimpulsionar a sua evolução à medida que a sua consciência do bem e do mal se desenvolve e, portanto, ele tem mais capacidade de exercer a sua liberdade e, com isso, tem mais responsabilidade pelos seus atos. Ele promove, então, à medida que se conscientiza, seu próprio desenvolvimento pessoal, até que atinja o estágio seguinte da nossa evolução, que é a angelitude. Quando, adquirido já o pensamento contínuo e a razão na esfera humana, vamos ter capacidade de direcionar o nosso pensamento para o bem comum, para as construções superiores. Assim como a luz, né, com os seus fótons, se espalha num ambiente sem grandes poderes físicos, apenas iluminando ou aquecendo, e quando direcionado todos os fótons no raio laser, ela corta o aço. A nossa capacidade de direcionar o pensamento e o sentimento, ao atingirmos a esfera já dos anjos, daqui a alguns milhares de anos, infelizmente, né? Será assim, nosso poder se amplia. Deus nos escolheu nos criar assim. Somos senhores do nosso destino, detentores da nossa imortalidade, de certa forma, e capazes de acumular experiências, adquirir laços afetivos, aprender a amar nesse processo, escolher nossa família espiritual, desenvolver esses laços e assim sermos felizes. E aí, quanto mais evoluídos estivermos, mas teremos condições de dar opiniões,
falar a respeito das opiniões de uma maneira assertiva, sem ofender o outro, sem magoar, né? Mas a opinião aqui, eu gostaria de ler uma citação de Kardec, falando sobre opinião. E diz assim: a coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se opõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento de combate. O Kardec traz essa citação em uma das revistas, em alguma edição da Revista Espírita, e traz a abertura desse tema tão importante. Quando nós estamos pensando sobre opiniões ou opinião, aqui abre um leque de possibilidades para refletirmos, mas com relação à doutrina espírita, em vários momentos também, Jesus trouxe, né, as informações na sua pedagogia de quanto era importante, já falamos há pouco, não julgarmos, né, seguirmos adiante, não cometermos os mesmos erros, seguir em frente, cuidarmos com esse pensamento que emitimos, porque ele é vibração magnética e ele vai interferir no nosso irmão. Então, quando nós estamos emitindo alguma opinião, precisamos ter a consciência disso. O fato é que o Espiritismo, ele é sempre muito criticado. Muitas pessoas têm várias opiniões sobre o Espiritismo, né? E precisamos ter esses ouvidos atentos, essa análise crítica quando nós recebemos essas opiniões, para não cairmos em erros aqui também. O outro aspecto do assunto opinião é com relação a quem devemos seguir, né? Porque a doutrina não parou, ela continuou. A codificação existiu, né? Mas os estudos continuaram. E muitas vezes as pessoas, elas puxam a brasa para sua sardinha e elas emitem opiniões tentando manipular um contexto. E a gente precisa prestar atenção nessa manipulação, então. Essas opiniões, elas precisam ser avaliadas, né? Com relação à mediunidade, também nós podemos pensar um pouco a respeito da opinião, né? E entendermos que não é porque a comunicação vem do mundo espiritual, como dizia Chico, que a ligação vem de lá para cá, que a gente precisa aceitar todas as comunicações sem olhar se esse espírito é de Deus, se esse espírito é um espírito superior, se ele está falando ou trazendo uma informação relevante que vai ajudar cada um ou a humanidade, se assim for, né? Se a gente for pensar de forma mais generalizada. Então, há muitos aspectos sobre o assunto, assim como origem, sobre o assunto opinião. E qual será a opinião do nosso público a respeito do nosso programa, né? Melhor não perguntar. Vamos fazer o nosso melhor, né? E seguir em frente. Fiquem em paz, permaneçam conosco. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.